Cuidado com as missas heréticas. Pessoal, eu sou a Madre Sofia da Sagrada Face, sou das Eremitas Servas da Sagrada Face. Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Nós, católicos apostólicos romanos, nós da verdadeira Igreja de Cristo, precisamos evitar ocasiões de pecado, precisamos evitar todo pecado para não ofender a Deus. E uma das maneiras para não se ofender a Deus é não ir em missas heréticas. Mas como saber quais são as missas heréticas? E por que isso ofende a Deus? Por que ir nessas missas ofende a Deus? Hoje estaremos vendo o que São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina a esse respeito. Ele é doutor da Igreja. Esse livro, pessoal, é muito importante. Todo católico precisa ter a Suma Teológica para consulta, para que a gente consiga saber mais a nossa própria doutrina. Porque depois a gente não sabe como argumentar e às vezes a gente pode estar pecando e a gente nem está sabendo. Então, tenham a Suma Teológica. Na livraria do Professor Emílio está com desconto a coleção completa da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tá bom? Desde o volume 1 até o volume 5. Tá certo? Então corre lá na livraria do Professor Emílio, o link está na descrição deste vídeo, para você ter também uma Suma Teológica para consulta e para que nós possamos defender a nossa doutrina católica apostólica romana. Hoje estaremos pegando a Suma Teológica no volume 4, na questão 82, tá certo? E se você quiser ver a questão por inteira, desde o artigo 7, você pode pegar desde o artigo 7 a 9, que lá trata só a respeito das missas heréticas e o que nós católicos devemos fazer a esse respeito, tá bom? Do artigo 7 a 9. Agora eu estarei pegando só o artigo 9, onde está a solução do problema, tá bom? A solução do problema para ser mais rápida, tá certo? Então, questão 82, artigo 9. Vamos para a solução de São Tomás de Aquino. Como dissemos, os sacerdotes, sendo heréticos, cismáticos ou excomungados, ou ainda pecadores, embora tenham o poder de consagrar a Eucaristia, contudo, ou seja, mesmo assim, porém, contudo, pecam usando dela, pelo não fazerem retamente, ou seja, o sacerdote herético, cismático, excomungado, pecador, etc., ele está pecando ao consagrar a Eucaristia, porque ele está profanando a Eucaristia. Ele não é digno de estar pegando a Eucaristia e consagrando ela. É um pecado muito grande, gente. São Paulo, ele diz que nós não podemos comungar a nossa própria condenação. Imagine então o sacerdote, ele na heresia, no cisma, ele vai e consagra a Eucaristia, está na mão o corpo e o sangue de Cristo. Qual é o tamanho dessa ofensa? O quanto nosso Senhor deve estar sofrendo, chagado? Imagine o tamanho dessa ofensa. Agora, ele vai falar em relação a nós fiéis. E nós fiéis, nós podemos assistir a essas missas com esses padres? Vamos ver. Ora, quem comunica, ou seja, quem está com esses padres, quem fala com esses padres, quem assiste a missa com esses padres, enfim, né? Quem comunica com uma pessoa em estado de pecado participa do pecado dela. Ou seja, não é só em questão dos padres, é em questão de toda pessoa que está em heresia, cisma, excomungado, em pecado, enfim, tá certo? E São Tomás de Aquino, ele vai justificar isso. Prestem atenção. Participa do mesmo pecado dela. Por isso, de São João Evangelista, na sua epístola canônica, o que lhe diz ao herético, Deus te salve, comunica com as suas malignas obras. Ou seja, nós estarmos com esses hereges, nós estarmos com esses hereges, falarmos com esses hereges, tá certo? Nós não podemos nem falar, Deus te abençoe, Deus te salve. Não, não pode. Porque você está participando do mesmo pecado que aquela pessoa. Aquela pessoa está em estado de pecado. Você pode admoestá-la, você pode falar para ela se converter. Mas você não pode, amigo, não. Eles estão em pecado mortal. E você não pode participar do mesmo pecado.
Então, vamos continuar aqui. Logo, não é lícito receber a comunhão dos referidos sacerdotes, nem deles ouvir a missa. Ou seja, não podemos, não é lícito. Ou seja, não devemos ir à missa com hereges, não devemos ir à missa com cismáticos, não devemos ir à missa com excomungados, porque senão participamos do mesmo pecado que eles. Isso aqui, para quem acha que, não, mas São Tomás de Aquino disse, quando for lá na frente. Não. Pode parar por aí. Isso aqui, na época de São Tomás de Aquino, ele já estava combatendo heresias. Na história da igreja existem muitas heresias. Isso aqui é um ensinamento para a igreja, não importa o tempo. Desde São Tomás que ele falou isso, na verdade, se você for ler inteiro, desde o artigo 7 ao artigo 9, você vai ver que não foi só São Tomás de Aquino. Santo Agostinho também. Teve papas que falaram. Porque não devemos estar em comunhão, ou seja, não devemos estar juntos de padres heréticos, cismáticos, e nem com ninguém que seja herético e cismático excomungado. Porque senão nós estamos sendo omissos e estamos sendo cúmplices do mesmo pecado. É isso que São Tomás de Aquino está falando. Tá certo? Então, vamos continuar vendo aqui. Assim, os heréticos, os cismáticos e os excomungados estão, por sentença da igreja, privados de fazer a consagração. Portanto, pecam todos os que lhes ouvem a missa ou deles recebem os sacramentos. Ele está falando aqui dos padres hereges, cismáticos e excomungados. Porque o padre que tá, ele tá em pecado, né? Sei lá, ele tá tendo uma amante, vamos supor, né? Tendo uma amante ou sei lá o quê. Né? Daí vem o Conselho de Trento, né? E fala que daí não depende da intenção do padre, não depende de consagrar, entende? Deus age do mesmo jeito, consagra, até aí tá. Mas agora, padres hereges, cismáticos e excomungados, ou seja, eles não estão em comunhão com a igreja, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno, você não pode estar com essas pessoas. Porque tudo que eles estão fazendo é uma ofensa grave a Deus. É um pecado mortal contra Deus. É um pecado mortal. Então eles vão direto para o inferno. Você não pode estar junto desse mesmo pecado. Compreendem? Então é isso que São Tomás de Aquino está falando. Os padres heréticos, cismáticos e excomungados em especial, se você assistir uma missa com eles, você vai estar no mesmo pecado. Por cumplicidade e também por omissão. Porque você não está fazendo a sua parte de dizer que eis o lobo, igual diz São Francisco de Sales. Eis o lobo, até mesmo para a pessoa se converter, né? Não, você não está fazendo errado, volte para a igreja. Não, você está participando, ou seja, está quase incentivando aquele pecado. Entende? E daí fica a questão. Mas, irmã, tem algumas revelações de Nossa Senhora que dizem que nós devemos continuar indo à missa. E agora? E sem falar, irmã, tem gente que fala assim pra mim, mas irmã, eu tenho que estar lá junto de Jesus na Eucaristia, afinal eu vou deixar ele sofrendo sozinho? Né? Será que eu não estou ofendendo mais a Deus não indo à missa do que, né, se eu estiver lá? Então, São Tomás de Aquino, primeira coisa eu vou responder essa que eu acabei de falar. São Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: evitando ouvir a missa de tais sacerdotes ou receber deles a comunhão, longe de evitarmos os sacramentos de Deus, nós o veneramos. Ou seja, nós não estamos simplesmente, não quero ir à missa. Vamos supor, tá tudo normal, o padre não é herético, não é cismático, não é excomungado, mas eu não quero ir à missa, eu não quero os sacramentos. Daí você que tá em pecado. Não, eu não quero. Mas nesse caso não é isso. Ele tá falando assim: longe de evitarmos os sacramentos de Deus, nós o veneramos. Ou seja, nós não indo à missa com hereges, cismáticos e excomungados, nós estamos venerando a hóstia consagrada. Nós estamos venerando aqueles sacramentos mais ainda. Por quê? Porque nós não estamos participando do mesmo pecado. Ou seja, não vai ter mais o que é uma pessoa, né, um padre, pecando e ofendendo a Deus, é muito diferente do que 100, 200 pessoas ofendendo a Deus, porque está participando do mesmo pecado, não acham? Então, é assim,
nós não irmos a essas missas é um ato de amor a Deus. As saudades que nós tivermos de Cristo, nós oferecemos a Ele. E é por isso que existe a comunhão espiritual, porque o Senhor se faz presente na comunhão espiritual. Ele vem a nós. Já foi revelado isso a santos. O mais importante é você não pecar, você não se condenar, você estar limpo, puro de todo pecado. Porque assim você repara as ofensas cometidas contra Deus. Você não vai estar participando do calvário de nosso Senhor. Você não vai ser um dos carrascos que estão ferindo Jesus. Você vai ser como Santa Verônica, que consola nosso Senhor. Vai ser como Nossa Senhora aos pés da cruz. Compreende? Então, vocês não devem ir à missa com hereges, cismáticos e excomungados. E isso não é uma ofensa a Deus. Isso é você venerar mais, é você amar mais a Deus. Por isso você se afasta daquela ocasião de pecado. Como Nosso Senhor ensina no Evangelho, que é para nos afastarmos de toda ocasião de pecado. Se sua mão te leva a pecar, corta! Ou seja, é para a gente se afastar de ocasiões de pecado, para a gente evitar. E a mesma forma em relação às missas heréticas. Você não indo, você está evitando o pecado, ou seja, você não está ofendendo a Deus. Não está ofendendo Nossa Senhora, não está ofendendo a Deus. Você está venerando mais, amando mais. E as saudades que você tem vai ser o seu sacrifício, porque você vai oferecer a Nosso Senhor com todo amor. Tá certo? Agora, mais irmã, Nossa Senhora diz, né, em alguma aparição, porque existem várias que falam esse tipo de coisa, né? Nossa Senhora diz que é para irmos às missas. Missas heréticas. Por causa que todo padre que estiver com Bergoglio, ou seja, o Francisco, o Papa, entre aspas, porque não é, né? Está excomungado, está em heresia e é cismático. Tá certo? Mas, irmã, Nossa Senhora fala que é para ir à missa. Sério? Será que Nossa Senhora está falando isso mesmo? Sabe? Até São Padre Pio, às vezes o demônio ele se disfarçava de Jesus. Então, será que Nossa Senhora é mesmo? Porque Nossa Senhora, em toda a história da igreja, quando Nossa Senhora aparece, ela nunca vai contra os ensinamentos da igreja e nem contra os ensinamentos em especial de Jesus. Então, Nossa Senhora está indo contra o que São Tomás de Aquino, ou o que a igreja ensina, o que a tradição ensina, o que Jesus ensina, isso é estranho. Então, acho melhor vocês observarem, acho melhor vocês tomarem cuidado, porque nem sempre é Nossa Senhora. Nossa Senhora está mais em silêncio pelo mundo do que vocês imaginam. Tem muita gente que, não, Jesus está aqui, Nossa Senhora está aqui, Jesus está lá, Jesus está... Nosso Senhor já tinha avisado no Evangelho que era para tomarmos cuidado, porque no fim dos tempos haveriam muitas pessoas aparecendo, Jesus está ali, Jesus está aqui, o Cristo está lá. E, na verdade, seriam falsos profetas. Tá certo? Então, tomem cuidado. Nossa Senhora, Jesus, Nossa Senhora, nunca vão contra o que está dizendo a igreja. Tá certo? Porque a igreja é de Cristo. Tá? E o Espírito Santo, ele iluminou essas pessoas. Ele aqui deu o conhecimento, como a São Tomás de Aquino, para que eles escrevessem isso para nos guiarmos. Para que nós evitássemos de pecar contra Deus. Então, Nossa Senhora, Nosso Senhor, eles nunca vão ir contra o que ensina a igreja verdadeira, né? De 2000 anos, ele nunca vai, Nossa Senhora nunca vai contra, tá certo? Nunca vai contra o que Jesus disse, tá bom? Então, fiquem de olho nisso. E nós não podemos ser católicos self-service, que é assim, não, Nossa Senhora disse que eu posso ir à missa, então eu vou deixar de lado, eu acho que aquilo ali é a paixão de Nossa Senhora porque tá dizendo que eu quero ouvir. Entendeu? Eu não vou fazer um discernimento para ver se aquela aparição é real. Não, eu simplesmente, eu gostei do que ela falou, do que aquela aparição diz que Nossa Senhora falou. Então, eu aceito esse aqui. Mas eu gostei do que diz também o direito canônico aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho ali. O quê? São Tomás de Aquino falou uma coisa que eu não gostei. Não preciso ouvir isso. E depois, isso, e fica dando um monte de desculpa. Não. Ou você é católico por inteiro, ou você não é católico. Tá bom? É assim. É assim que as coisas funcionam. Então, hoje, vocês viram, na Suma Teológica, questão, vou até mostrar.
É aqui, nessa página aqui. Aqui é na página 680, questão 82, artigo 9. Depois já começa o artigo 10 aqui, ó, tá vendo? Mas aqui estamos no artigo 9, na solução do artigo 9. Isso aqui é São Tomás de Aquino que tá falando. Se muitos padres parassem de ficar fazendo certas faculdades que só ensinam lixo e lessem mais a Suma Teológica, eles aprenderiam muito mais e não cometeriam tantos pecados e ofensas contra Deus. Tá certo? Então, de novo, você não deve ir à missa com hereges cismáticos e excomungados. Tá certo? E como você vai saber isso? Atualmente, é assim. A pessoa falou uma heresia, por exemplo, Mãe Terra, né? Pachamama, essas coisas, você já pode descartar, né? Já pode descartar que isso está mais que deuses pagãos, heresia, paganismo, então nem pense em ir numa missa dessa. Falou a favor do comunismo, a favor de certos partidos comunistas, etc., fazendo palanque político. Pode descartar, porque está excomungado, porque toda pessoa que estiver a favor do comunismo está excomungada. Falou a favor do Bergoglio, citou o Bergoglio na missa. Vire as costas e vai embora, porque ele está na heresia, no cisma e excomungado junto do Bergoglio. Porque esses padres não têm desculpa, gente. Os padres não têm desculpa, eles sabem o que está acontecendo. O mundo religioso é muito pequeno. Padres, freis, eles sabem o que está acontecendo, eles não são inocentes. Então, se eles insistem em defender o Bergoglio, conscientemente de tudo que faz, e eles têm consciência de tudo que ele faz, né? E defende o Bergoglio, está a favor do Bergoglio, ou até se dizem tradicionais, mas eu estou com o Bergoglio porque ele é o Papa, né? Gente, a pessoa está mais do que na heresia, no cisma, excomungada, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, tá certo? Então, não importa se ele tá vestido de batina ou se ele tá de bermudinha por aí, como tem padre da teologia de libertação que fica, né? Não importa. São hereges e cismáticos excomungados do mesmo jeito. Defender o Bergoglio, o Francisco, entre aspas, né? Já tá, pode descartar. Você não pode ir a essa missa e nem assistir por internet, tá? Antes que alguém fale, eu não assisto por internet, eu não vou lá. Então, não pode assistir também, tá bom? Nem por internet, nem indo pessoalmente, nem nada da espécie, tá certo? Então, esses são alguns pontos para você ver se a pessoa é, né, herege, excomungada, cismática, etc. Temos um Papa, e esse é Bento XVI, tá? Nós não somos sede-vacantistas. Nós temos um Papa, e este é Bento XVI, canonicamente eleito. Bergoglio não foi canonicamente eleito, assim, validamente. Bento XVI foi. E a renúncia dele foi inválida. Como vocês já teve o nosso de Fátima, e nas servas também já estão sabendo, tá certo? Então, nós temos um Papa e Bento XVI. Então, quem tiver contra o Bento XVI também está excomungado, tá certo? Então, são pontos que você vai vendo. Falou de teologia da libertação, falou de ecoteologia, excluídos pra lá, excluídos pra cá, enfim, etc. Falou a favor do Bergoglio, criticou o Bento XVI, e etc. Descarta, não vá, porque senão você vai estar em pecado. Ou você pode ir nessas misérias, tá bom, você vai, né? E daí você é condenado ao inferno porque você comungou a sua condenação, tá certo? Ou você não vai e preserva a sua alma de ir pro inferno e honra mais a Deus. O que você prefere fazer? Tá certo? Então, Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam que na livraria do Professor Emílio está com desconto a Suma Teológica por completo, tá? Todos os livros estão com desconto na livraria do Professor Emílio. Adquiram, por causa que isso é muito importante. Para consulta é muito importante a Suma Teológica, tá bom? E lá também tem o Catecismo Romano, daí você vai poder fazer uma boa compra para vocês terem tudo que for de doutrina, né, da igreja, porque a gente precisa ter informação, porque senão depois chega os bergolianos e daí, você não tem informação, porque você não sabe o que você tá falando. Eu sei que eu tô falando, meu filho, eu tenho a Suma Teológica, tá bom? Então, Deus os abençoe, salve Maria!